O caminhão fantasma. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Caminhoneiros são pessoas que percorrem todo o território brasileiro, passando por estradas boas e ruins, passando por territórios indígenas, regiões de pistoleiros e outras coisas um tanto quanto perigosas por esse Brasil afora. Uma certa época, trabalhei em uma empresa que eu tinha contato constante com caminhoneiros. Eles contavam todos os tipos de histórias que haviam acontecido com eles. Histórias engraçadas, de suspenses, histórias tristes e, claro, as histórias de terror. A história que eu vou contar hoje, um caminhoneiro havia me contado, e ele jurava até mesmo pela alma da mãe dele, que aquilo que ele havia me contado aconteceu de verdade. Ele contou que certa vez estava fazendo o transporte de um material muito pesado para o interior do Mato Grosso. Foi uma viagem longa, pois como o material era muito pesado, a carreta conseguia alcançar no máximo 80 quilômetros por hora. Ele saiu de São Paulo com a mercadoria e depois de 3 dias ele finalmente entra dentro do estado do Mato Grosso. Hoje as estradas por lá estão bem melhores, mas na época tinha muito estrada de chão e o que era asfalto era melhor que fosse estrada de terra, pois havia tantos buracos que se andava mais lentamente do que rápido. Mesmo parando para dormir em postos de gasolina, como a viagem foi muito longa, ele já estava bastante cansado. E com as estradas ruins, exigia bastante da atenção e da parte física dele. Tudo começou a ficar ruim quando ele saiu de uma estrada federal e passou para uma estadual. Ele mais uma vez iria pegar bastante estrada de chão e asfalto ruim. Ele entrou naquela estrada por volta de 3 horas da tarde. Outro posto de combustível seria apenas ele atravessar aquele pedaço de 300 quilômetros. Mas como era muito cedo, ele não quis esperar até o outro dia no último posto de combustível que ele abasteceu. Dessa forma, mesmo que tivesse que dirigir durante a noite, ele preferiu passar logo por aquele caminho. Ele não imaginava que aquela parte da estrada seria tão deserta. Tudo que seus olhos alcançavam era regiões de matas e regiões de plantação de soja. Era difícil até mesmo um carro ou um caminhão passar por ele, e ele pedia que sua carreta não desse problema, pois caso acontecesse, iria demorar para que ele encontrasse ajuda. Mas finalmente uma boa notícia. Quando a noite chega, ele alcança na estrada uma parte em que o asfalto estava relativamente novo. Foi algo inesperado, pois as informações diziam que todos os 300 quilômetros seriam em estrada de chão. Finalmente, ele poderia relaxar um pouco mais. Se continuasse com aquele asfalto bom, aqueles 300 quilômetros não demoraria tanto como ele pensava. Depois de um tempo transitando sozinho por aquela estrada, ele percebe que um caminhão vem na sua direção, com os faróis altos ligados, e como todos sabem, isso é muito ruim. Ele faz sinal com seus faróis para que o caminhão abaixe os dele, mas ele não tem resposta. O motorista do outro caminhão não se importa com ele e continua com os faróis altos ligados. Ele mais uma vez faz sinal com seus faróis e novamente não obtém retorno. Então ele decide deixar seus faróis altos também ligados. Essa é a lei da estrada. Se você não baixa seu farol, o outro também não vai baixar o dele. Mas ao chegar perto, aquele caminhão desvia para que possa bater em sua gabine. Ele então tem que desviar a sua carreta para o acostamento, desviando da batida por muito pouco. O caminhão passa e ele xinga o motorista de todas as formas possíveis. Mas ele continua o seu caminho. Alguns quilômetros à frente, ele percebe que um caminhão vem logo atrás dele. Esse caminhão também vinha com os faróis altos acesos.
Aquele caminhão encosta na traseira do seu, mas ele poderia passar tranquilamente, pois não havia nenhum outro veículo vindo na contramão. Então ele começa a imaginar que aquele caminhão é o que quase bateu nele alguns quilômetros atrás. E o caminhão começa a bater em sua traseira. Não são batidas suficientes para que ele perca o controle, mas são batidas que vai com certeza danificar a traseira da sua carreta e mais ainda a gabine daquele caminhão. O caminhão continua batendo em sua traseira e ele começa a buzinar de forma frenética. O nosso motorista passa para a contramão, imaginando que aquele não quer ter o trabalho de ultrapassá-lo. Mas ao fazer isso, o caminhão vai na traseira dele novamente. Pelo visto, ele quer apenas perturbá-lo ou talvez até mesmo tirá-lo da estrada. Ele volta para o seu lado da estrada e começa a desacelerar a sua carreta. O outro caminhão não gosta daquilo e dessa vez começa a bater mais forte na traseira da sua carreta. Aquelas batidas são um pouco mais fortes e começam a descontrolar a carreta. Ele não tem outra opção a não ser levar a sua para o acostamento. Ele para a sua carreta e, se o outro motorista quiser tirar satisfação, terá que descer da sua gabine. O acostamento não tinha asfalto, então a poeira cobre todo lugar enquanto ele para. Quando a poeira finalmente cessa e ele olha pelo seu retrovisor, o caminhão simplesmente sumiu. Ele imagina que ele ficou um pouco para trás e desligou as suas luzes. Então ele espera um pouco mais, mas nada acontece. Ele acha aquilo muito estranho, mas ele decide continuar a sua viagem. Alguns quilômetros à frente, outro caminhão com farol alto vem em sua direção. E mais uma vez, as mesmas coisas acontecem. Ele faz sinal com o farol alto, o motorista não responde e tenta bater em sua carreta. Ele não acredita que o mesmo motorista passou por ele. Tudo bem que levantou poeira no acostamento, mas ele conseguiria ver ele na sua frente. Ele continua seu caminho e dessa vez olhando o tempo todo no retrovisor. E para ele não era mais surpresa quando o caminhão novamente apareceu vindo atrás dele. Dessa vez, ele não espera o caminhão bater nele. Ele já leva a sua carreta para o acostamento. E após a poeira baixar, o caminhão some novamente. Ele acredita que aquele motorista está pregando uma peça nele. Deve ser algum motorista de fazenda que conhece as estradas e consegue entrar e sair na sua frente com muita facilidade. Ele continua a viagem e mais uma vez, alguns quilômetros à frente, o caminhão aparece. Aquele caminhão faz o mesmo movimento, mas dessa vez ele não estava na estrada. Após dirigir por mais alguns quilômetros, ele chega em uma parte alta da estrada. Então ele usa o seu celular para ligar para a Polícia Rodoviária Federal. Aquela era uma estrada estadual, mas a Polícia Rodoviária Federal poderia ajudá-lo. Ele consegue contato por alguns minutos e informa sua quilometragem e a estrada em que ele está. O agente do outro lado diz que mandará uma viatura para averiguar. Passaram-se meia hora e a estrada fica tranquila novamente. Já era madrugada e faltavam apenas 100 quilômetros para que ele saísse daquela estrada. Ele percebe luzes de carro de polícia vindo na sua direção. Aquele policial chegou realmente muito rápido até ele. Ao se aproximar, ele leva sua carreta para o acostamento e faz sinal com o farol. O agente para do outro lado da pista, sai do carro e vem até ele para conversar. Ele explica a situação para o agente e ele informa a ele que os motoristas das fazendas gostam de assustar os que passam pela estrada de madrugada, principalmente quando o movimento é pouco e a pista está livre.
Ele diz que vai acompanhá-lo pelo restante dos 100 quilômetros, para que ele saia seguro da região. Eles começam a dirigir. Alguns quilômetros à frente, a viatura vai ultrapassá-lo. Quando a viatura estava em sua lateral, um caminhão veio, bate na viatura, passa raspando na sua carreta e o caminhão e a viatura saem fora da estrada. O motorista consegue segurar a sua carreta e, ao olhar para o retrovisor, ele observa apenas um clarão de uma explosão devido à batida dos dois veículos. Ele para sua carreta no acostamento, pega sua lanterna e volta correndo para ver o resultado daquele acidente. Mas ao voltar, ele não consegue enxergar nada. Não havia sinal de explosão. Não havia sinal do acidente com os dois veículos. Ele não entende o que aconteceu e fica muito confuso, principalmente porque ele falou com o agente da viatura. Ele volta por 1 quilômetro naquela estrada escura e vazia, e nenhum sinal do acidente que havia acontecido. Ele engata a marcha e acelera, forçando o motor da sua carreta, mas ele queria sair o mais rápido possível daquele local. Alguns quilômetros da frente, outro caminhão aparece com faróis altos e tenta bater nele. Ele começa a achar que ficou louco. Aquilo não tem lógica nenhuma. Outra viatura aparece e também tenta tirá-lo da estrada. Quando outro caminhão aparece, ele decide que dessa vez não vai tirar o seu caminhão. Ele queria tirar a prova se aquilo realmente era real. Ele firma os braços enquanto o caminhão vem em sua direção. Quando o outro veículo chega perto, ele fecha seus olhos. Ouve uma buzina. Ele solta um grito assustado, mas nada acontece. Quando ele abre os olhos, ele continua sozinho naquela estrada. Ele então percebe que tudo não passa de uma assombração. Aquele caminhão provavelmente era de algum motorista que havia morrido algum tempo atrás naquela estrada. Outra viatura aparece e tenta tirá-lo da estrada, mas ele continua firme no seu caminho, e quando a viatura vai bater nele, ela some completamente. Quando o caminhão aparece novamente, ele faz o mesmo procedimento, fica firme na estrada e o caminhão some ao passar por ele. Só que dessa vez uma voz vem do banco do carona, pedindo que ele parasse o caminhão naquele momento. Ao olhar para o banco do carona, ele vê a imagem de uma pessoa com o rosto todo desfigurado. Aquele ser pula em cima dele e por pouco ele não perde o controle de sua carreta, já que no mesmo instante ele tinha entrado em uma estrada de chão. O asfalto havia acabado. Ele está muito assustado, mas não quer parar para ver o que está acontecendo. Tudo o que ele quer é sair o mais rápido possível daquela estrada amaldiçoada. Alguns quilômetros depois, ele finalmente consegue atravessar aquela estrada. O dia está nascendo e ele chega no asfalto em outra BR do outro lado. Ali, o movimento é bem maior e ele chega em um posto de combustível, toma café, toma um banho e abastece o seu veículo. O frentista pergunta de onde ele vem. Ele fala que pegou aquela estrada estadual. O frentista fica admirado, pergunta se ele passou por lá durante a noite. Ele confirma e diz que a noite não foi nada boa para ele. O frentista fica admirado e diz que ninguém daquela região pega aquela estrada durante a noite, pois todos falam que veem assombrações o tempo todo na estrada. O motorista diz que viu essas assombrações e pergunta para o frentista a história daqueles acidentes. O frentista fala que há muitos anos atrás um caminhão se acidentou naquela estrada. E quando a viatura estava indo para lá, um outro caminhão se chocou com a viatura. Todos morreram naqueles acidentes e o local ficou assombrado durante a noite. O motorista diz que nunca mais vai passar por aquela estrada, nem mesmo durante o dia. O frentista concorda com ele
e pergunta o que causou o amassado na lateral da carreta. O motorista finalmente percebe aquele amassado e diz que sua carreta estava impecável até entrar naquela estrada. Mas ao observar o amassado, é idêntico ao local onde o caminhão fantasma havia batido nele. O motorista e o frentista ficam impressionados. Ele jura que não bateu em nenhum lugar, nem havia tomado nada para transitar durante toda a noite. Que aquele amassado realmente podia ter sido causado pelo caminhão fantasma. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.